Olá, profissional de segurança! Hoje, aqui na Plantec, eu, Ricardo Torres, estou recebendo uma pessoa que é a voz e a imagem do Papo Segurança e que comanda uma equipe hoje profissional. E eu queria dar as boas-vindas ao Alexandre Rodrigues, né? O Papo Segurança. E aí, Alexandre, bom dia, bem-vindo à Plantec. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, Ricardo. Quero agradecer a você e todo o time da Plantec. E estou muito feliz porque hoje a gente comemora o nosso dia, né? O Dia do Profissional da Segurança Eletrônica. E é um prazer estar aqui, saber que vocês fazem parte dessa história, né? Quem trabalha com segurança eletrônica, de fato, merece ter esse ambiente aqui para que a gente possa falar sobre esse assunto, sobre esse tema que é tão importante. Então, gente, é a semana, né? O Dia do Profissional de Segurança Eletrônica, né? A gente viu muita gente, né? Não sei se você sabe, mas no começo da Plantec a gente era uma empresa de telecomunicações, né? Uma distribuidora, mas da área de telecomunicações. E num determinado momento começou uma migração, né, para a área de segurança. Não existia área de segurança, na verdade. Isso, é verdade. A gente está falando de um ambiente novo, né? Aparentemente novo, né? Muito pouco tempo, em 10 anos se formou um ecossistema de negócios totalmente diferente, né? E você faz parte disso também, né? Sim. Muito bem. Alexandre, então vamos lá, a gente vai fazer um papo de segurança hoje, né? Especial, dando parabéns novamente a todos os profissionais de segurança. Na verdade, essa live foi feita exatamente em homenagem aos profissionais de segurança, que são os nossos clientes também e fazem negócios com a gente. A gente também se considera um profissional de segurança hoje em dia, né? E eu queria, acho que vale falar um pouquinho da história, né, do Alexandre, né? Como é que você começou, da onde veio o Alexandre Rodrigues? Maravilha. Bom, nasci e me criei em João Pessoa, na Paraíba, e meu primeiro contato com a eletrônica sempre é em casa, né? Sempre é visualizando o que a gente tem em casa. Sempre gostei de games, sempre gostei. Não era os de hoje, né? Na época, o bom e velho Atari, ou eu tinha um videogamezinho que era bem pequeno, que você mexia uma bolinha para que um tracinho batesse numa bolinha e começasse a... Isso, pronto. Então, sempre fui muito fissurado pela tecnologia e a mãe de um amigo meu me escreveu para que eu pudesse fazer a seleção para entrar no Senai. Escreveu eu e o filho dela, né, o André. E eu lembro que a gente fez um curso preparatório. Eu lembro que eu olhava para a galera que estava lá e eu falava, nossa, só tem fera aqui, né? E eu ficava me subestimando que eu não iria conseguir passar por aquela seleção. Mas foi bem interessante que no dia da prova, lá no Senai já fazendo essa prova, eu fui o último a sair da sala. O professor ficou almoçando na sala e olhava para mim, tipo assim, quando é que você vai terminar para eu comer em paz, né? E eu tava meio que frito, assim, porque, cara, não é possível, tá só eu aqui fazendo essa prova, muito provavelmente que eu não irei passar. Mas eu acredito que Deus coloca as pessoas certas nas nossas vidas, como foi a mãe do André, e de fato daquela equipe que foi para essa pré-seleção, eram várias pessoas, inclusive a equipe que a gente estava junto fazendo esse cursinho preparatório, eu fui o único que passei. Olha só. Tem noção? Tá vendo que doido? 1999. Passei para um curso, uma formação de eletroeletrônica. E nesse curso tem, eu não sei como está hoje no Senai, mas antes a gente tinha uma equipe, tem um momento preparatório, 6 meses, onde a gente estuda português, matemática e desenho. Perfeito. Depois dos 6 meses, a gente desce para a oficina para fazer as aulas teóricas e prática. E aí você aprende sobre eletricista predial, eletricista industrial, comandos, eletrônica básica, eletrônica digital, até a formação. Perfeito. E tudo isso durou 3 anos. Nesse intervalo, quando você desce para a oficina, você tem a oportunidade de também fazer estágio. E eu tive a primeira oportunidade de fazer um estágio na Companhia Elétrica da Paraíba. E assim que acabou o estágio, por 2 motivos, ou poderia ser pelo tempo ou pela idade, né? No meu caso foi pela idade. E aí acabou o contrato e tive uma outra oportunidade de fazer uma entrevista agora para a primeira entrevista de emprego. E aonde foi? Numa empresa de segurança. Eu não escolhi, né? Não escolhi apontar assim, dizer que quero trabalhar com segurança eletrônica. A segurança te escolheu. A segurança me escolheu, foi bem isso. A princípio, para trabalhar com controle de acesso, na verdade, com controle de acesso naquela época,
a gente falando ali, ano de 2001, já se falava sobre controle de acesso, e passei pela entrevista, lembro que comecei a trabalhar naquele mesmo dia, mas um mês depois tive uma grande surpresa, é que a empresa não iria mais trabalhar com controle de acesso, e eu já imaginei que eu iria ser demitido naquela hora. O diretor gostou muito de mim e falou assim, cara, quero te dar a oportunidade para você ir para o nosso setor de segurança eletrônica. Na verdade, era uma empresa de vigilância que tinha também a segurança eletrônica, né? E aí, começo a minha jornada como auxiliar do auxiliar técnico, que é a terceira pessoa depois de ninguém. Nossa. E começo a trilhar a minha carreira profissional. Óbvio, né? Naquela época não tinha canal no YouTube, não tinha manual em português, não tinha a Plantec como um distribuidor acessível, talvez, pela distância. Né? Eu estava em João Pessoa. Para fazer uma ligação teria que ser DDD, então tinha que anotar todas as perguntas antes para ser muito prático na ligação e não perder tempo. E aí, desenvolver esse conhecimento. Os meus professores foram os manuais e pessoas que eu podia me conectar por telefone, que até hoje eu não sei quem eram. E 3 meses depois, tive a oportunidade de montar o meu primeiro sistema de alarme. Eu lembro que um dos diretores da empresa foi comigo e tarde da noite a gente terminou de montar o sistema e eu fiz a parte mais difícil naquela época, que foi fazer com que a central de alarme se comunicasse com a central de monitoramento. E olha, o quanto que foi importante isso, porque era a parte mais difícil naquela época. Né? Sem dúvida. Hoje a gente tem comunicação via GPRS, via Wi-Fi, via cabo, enfim, todas as possibilidades, inclusive fazer a programação da central pelo celular, né? Naquela época, um teclado que você não conseguia visualizar o que você estava programando, né? Então tinha que ser muito programação bom. Por código. Isso. Né? Tinha que saber o que estava fazendo para fazer a coisa funcionar, né? Mas fiquei muito feliz por ter montado aquele sistema de alarme. E olha, ao longo dos 4 anos e meio dessa empresa, eu acho que eu devo ter instalado mais de 500 sistemas de alarme. E daí onde eu falo, né, que o profissional, ele não vem do ato. Não passei na Plantec, olhei para cá e já saí um técnico, né? Mas sim do hábito, né? Então precisa praticar bastante para que de fato você se torne-se um profissional. Hoje eu falo sobre ser um especialista e olhando para trás, eu vejo toda a jornada que eu passei para que de fato pudesse se tornar um especialista e ainda admito que tenho muito para aprender. Todos os dias eu aprendo. Essa é uma grande curva de aprendizado para quem está hoje aí ou iniciando ou já está na carreira, né, da segurança eletrônica. O nosso propósito é esse, né, Alexandre? A gente precisa evoluir a cada dia, né? Qual é o sentido da vida? Qual o sentido da vida? É você se aprimorar a cada dia, ser melhor do que ontem, né? E um pouquinho pior que amanhã, né? Sempre procurar coisas novas, né? E, Alexandre, a minha vida foi muito parecida com a sua. Acho que eu tive, nesse sentido, foi mais fácil porque eu estava em São Paulo, né? Eu estudei em São Bernardo também numa escola, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Uma escola técnica, de eletrônica. Só que eu fui para a área de comunicações, de telecomunicações no primeiro momento, né? Mas foi muito parecido com estamos aqui, né? Estamos aqui. Os caminhos cruzaram e nos encontramos. Você diria, antes da gente ver como é que você virou um famoso na internet, aí, né? Como é que isso aconteceu? Você diria que gostar de estudar foi fundamental? Sim. Eu tenho uma pequena parte da minha história que pouca gente conhece. Era eu sair de casa de 5 horas da manhã, pegava 12 ônibus por dia, e eu lembro que eu saía, meus 2 irmãos, eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo, e estavam lá no friozinho, todo, né, com aquele cobertor ali maravilhoso, e eu lembro que meu pai não hesitava em bater a porta às 5 horas da manhã. Então tinha que pegar o primeiro ônibus para ir para uma cidade vizinha, para pegar o outro ônibus que ia direto para o Senai. Do Senai eu pegava o ônibus que ia para o centro eu ia para o estágio, do estágio ia para a escola, e da escola ia para casa. Bom, geralmente eu chegava em casa em torno de meia-noite. Né? Então, toda essa curva de aprendizado era um dia inteiro de aprendizado. Eu sempre fui muito aquela pessoa que determinada assim, a querer de fato entender das coisas e buscar tudo que eu queria. Não era fácil, mas eu também não podia desistir. Eu já sabia que eu gostava daquele ambiente, eu já sabia que eu gostava de tudo que eu fazia. Não sabia qual era o futuro, né? Mas eu entendia que se eu conseguisse passar todo aquele processo ali, eu iria chegar em algum lugar. E tinha muitos desafios. O primeiro era se eu perdesse o primeiro ônibus, eu teria que ir agora numa linha que passava pela cidade vizinha e ir direto para o distrito onde era o Senai. Eu não podia chegar após as 7h15, porque se eu chegasse após as 7h15 eu não entrava mais.
Mas não era só não entrar, eu ter que levar meus pais para justificar por que eu não conseguia entrar. Então eu descia na BR e caminhava 1,5 km, quer dizer, eu corria 1,5 km para chegar, porque o ônibus parava lá por volta de 7h05, então eu tinha no máximo 10 minutos para chegar, para rodar esse 1,5 km. Eu acho que era isso, não sei se era 7h05, 7h10, mas eu sei que eu corria muito. Independente se estava chovendo, se estava fazendo sol, João Pessoa ou chove ou faz sol, só tem essas duas estações lá. Calor, mormaço, quintura e verão. Né? Então a gente não sabe o que é primavera, outono, isso aí nunca existiu. Então, ou era sol ou era chuva. E por todo esse desafio, eu lembro que eu sempre estudei em escola pública, né? Chegou uma época de estudar a eletrônica digital, onde a gente tinha que estudar cateto, hipotenusa, raiz quadrada. Eu sofri muito, porque isso não era a minha realidade na escola. E eu lembro de quantas vezes eu chorava na sala de aula, lembrando, preocupado que eu não sabia desenvolver aquele conteúdo. Então eu tinha que me esforçar muito mais que todo mundo que estava ali. Né? E hoje, quando eu encontro esses amigos que foi daquela época e vejo onde eles estão, né, eu tenho muito orgulho de saber que também consegui chegar em algum lugar. Uns viraram policiais, outros seguiram na carreira como eletricista, né? E talvez eu tenha uma curva um pouco diferente deles por ter ido para essa área do digital, né? De tornar um influenciador digital que, juro, também não era projeto, nunca me vi. Plano de Deus, não da gente. Isso, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, o que Deus fizer, fica tranquilo que não tem como dar errado, né? Muita gente acha que eu caí nessa área de segurança eletrônica e também como influenciador digital de paraquedas, né? Peguei um paraquedas, olhei assim, eu fiz de fato uma formação em marketing e propaganda e olhei assim, bom, onde é que não tem um influenciador digital? Na segurança eletrônica. Então pronto, é para lá que eu vou. Zero conhecimento, zero habilidade e vamos lá. E não foi assim, né? Na verdade, tem uma outra trajetória que, desde a primeira empresa, eu sempre gostei muito de ensinar as pessoas. Conhecimento sempre eu passei. O primeiro parceiro que eu tive nessa primeira empresa, a gente configurava a central e eu pegava outros técnicos que se cruzavam no meio do caminho e a gente fazia desafios. Em quanto tempo a gente conseguia configurar aquela central? Eu lembro que meu recorde era 1 minuto. Mas era configurar ao ponto de comunicar com a central de monitoramento, que era a parte mais difícil. Claro. E eu meio que fazia já de olho fechado. E o que eu fazia? Eu pegava pequenos blocos de papel, anotava o passo a passo daquela programação e dava para o meu parceiro. Cara, se no dia que eu não vim, no dia que eu não tiver, tu segue esse passo a passo aqui que você vai conseguir botar para funcionar. Ele botava na carteira, depois jogava fora e nunca deu bola para aquilo. Eu lembro que 4 anos e meio depois, quando eu saí, ele assumiu o meu lugar. E agora? Então. E agora? Então, assim, foi um grande desafio para ele, mas de fato eu sempre gostei. Eu trabalhei numa distribuidora também em 2007 até 2009 e lá eu passei 2 anos e meio fazendo um treinamento todos os sábados numa empresa de segurança diferente. E a curva de aprendizado era muito alta. Eu sempre via a oportunidade de aprender quando eu estava ensinando aquelas pessoas. Mas eu acho que é a melhor, assim, uma das maneiras mais eficientes de você aprender é ensinando. Né? Você precisa pegar o conhecimento, você tem aquela responsabilidade de passar a informação de uma maneira correta, isso te motiva a aprender. Por isso mais. Tanta sede de querer aprender. Que legal. Hoje, a gente falando sobre o profissional da segurança eletrônica, eu diria que é a seguinte coisa: se a gente tem a oportunidade de aprender da forma correta, busca esse conhecimento. Busca a certificação, busca o lugar exato para que você possa aprender isso daí e não se cansar. Infelizmente, no nosso segmento, as pessoas também tropeçaram e caíram dentro dele e, por acaso, aprenderam de forma errada, ensinam errado, fazem errado, ainda diz que está certo, defendem que está certo. E a gente não pode culpar essa pessoa, porque se ela aprendeu errado, por que eu vou culpar essa pessoa? Mas o que a gente precisa fazer? Bom, aí surgiu o Papo Segurança, vem a Plantec, vem os distribuidores, vem os fabricantes, nessa missão de subir esse nível. É bem difícil, mas assim, ontem estava no evento com 300 pessoas, a semana passada tinha mais 200 e a outra semana tinha mais 300. Eu vou meio que somando mais pessoas que estão... mais pessoas a evangelizar esse mercado. Mais pessoas que eu estou mandando essa mensagem, que estou fazendo essa pregação para que eles aprendam do jeito certo. E aí a gente consiga fazer com que eles também ensinem outras pessoas da forma correta. A gente precisa subir o nível da segurança eletrônica. Você que de fato é profissional da segurança eletrônica, entenda, o nosso segmento ele é muito valioso.
Eu fiz uma comparação à época sobre o universo ao nosso segmento. De tanta riqueza que existe no universo, de tanta beleza, de tanta oportunidade que existe, o nosso segmento também traz isso. E quão prazeroso é a gente estar dentro desse segmento que todo dia traz uma novidade para a gente. E, Alexandre, o segmento de segurança eletrônica, ele tem uma beleza, né? Que é, ele cuida da vida das pessoas. Sim. Né? Quer dizer, o grande propósito dele não é instalar uma câmera. Né? O propósito do segmento de segurança eletrônica é deixar as pessoas mais tranquilas. Né? No nosso país as coisas são um pouquinho mais complicadas, então é fundamental, né, esse profissional. Né? Então, e aí, fazer que essa câmera esteja bem instalada, falando de uma câmera, né, simplificando, sim, tem soluções muito mais avançadas hoje, mas isso é muito importante, né? E também valoriza o profissional, né? Eu acho que se você comparar uma pessoa que faz bem feito e às vezes teve mais oportunidade, não importa o motivo, né? E aquela que conecta, né? Vamos dizer, eu conecto, né? Eu não cuido do resto. No longo prazo, os clientes vão dar mais valor para aqueles que fazem de uma maneira mais bem feita. Sim. E aí tua missão é muito bonita também, né? Que bacana. Então eu acredito muito, né, nesse propósito da área de segurança eletrônica, que isso motive as pessoas a fazer cada vez melhor, né? A gente tem um programa que se chama Plantec Academy aqui, que a gente treina muito. Acho que nós treinamos ano passado quase 3 mil pessoas na Plantec. Nossa, que legal. É bastante gente, né? E muito que a gente faz é dar conforto, dar condições. A gente tem os laboratórios em todas as unidades. Mas por que a gente faz isso? É para a gente ser bacanão? Não. A gente faz isso porque eu acredito que as pessoas possam realmente melhorar. E para isso elas precisam ter um ambiente adequado. Elas precisam... Pô, ela vem aqui, vê tudo bagunçado, o que ela vai reproduzir? Algo bagunçado. Então qual que é a nossa lógica? Não, vamos dar um ambiente acolhedor, bacana, né? Eles vão almoço aqui com a gente. E isso também é uma missão nossa. Então eu diria que a gente, nesse ponto, a gente é sócio. Boa. Que bacana. Você falou muita coisa importante sobre esse conforto, essa sensação de segurança que a gente leva. O profissional ele precisa entender isso, né? A gente que trabalha com segurança, o mínimo que a gente precisa transmitir para o nosso cliente é uma pessoa de caráter de segurança mesmo, né? Seria algo cômico você chegar na casa de um cliente para fazer um trabalho de segurança e o cliente não confiar em você. Seria algo muito cômico, seria muito fora da curva. O critério de contratação de pessoas na minha empresa, na época que eu tinha empresa de segurança, era que essa pessoa precisava ser de segurança. O conhecimento eu passava para ele. Mas essa parte de ser uma pessoa que eu pudesse confiar, que tivesse educação, isso vem de casa, isso vem de berço. E aí, essa era a parte que eu não conseguia resolver. Mas se eu sabia que esse cara tinha esse perfil, o restante estava tudo tranquilo. E quantas pessoas se tornaram profissionais, inclusive meus 2 irmãos, na área de segurança eletrônica. Mesmo? Sim. Tem uma família segurança, que bacana. Sim, hein? inclusive eles que trabalham hoje também na segurança eletrônica tiveram essa oportunidade de aprender. Essa missão que a gente tem, esse legado que a gente deixa para as pessoas, de fato tem um grande propósito. Quando eu me vi agora na situação de ter um canal, eu pensava assim, qual vai ser o propósito disso? Eu disse, bom, se eu conseguir levar a boa nova, a mensagem do jeito correto para as pessoas, eu vou estar me realizando. Só que aí tomou uma proporção muito grande que eu não esperava. 6 meses depois, já estavam me chamando de influenciador digital, uma coisa que eu nem sabia ainda o que eu era. E uma das coisas que eu mais vejo nas pessoas, quando eu estou nos eventos, por exemplo, quando eu tenho essa oportunidade de ter aquele tete-a-tete ali, ontem mesmo, né, de pegar pessoas que têm 45 anos de profissão e me falar assim, cara, quanto foi importante ter vindo aqui, ter te ouvido e mudar agora bons trajetos dentro da minha empresa. Ontem no evento tinha gente do Peru, da Argentina, show, e pessoas dizendo assim, nossa, vim aqui para ver você e aprender muito mais. E eu assim, cara, que honra, né? Recebê-los aqui, quanta responsabilidade de subir num palco e ver pessoas que dedicaram a vida inteira e que abriram mão de muita coisa para estar ali naquele ambiente, né? Aqui eu sei que também tem bastante gente que está dedicando essa manhã, está dedicando esse momento para estar aprendendo, nessa curva de aprendizado. E assim, é por vocês mesmos que a gente faz esse trabalho. Eu sou fruto de muito não.
de muito não que me deram. Eu também. Né? Somos frutos de muito não. E a gente tenta hoje transformar esse não num sim para você, de te dar essa oportunidade, de dizer que é possível sim fazer, é possível pensar diferente. O meu lema é sempre pensar diferente. Né? As minhas palestras elas são muito voltadas àquilo que me fazia de forma de incômodo, de como resolver, por exemplo, de quanto você vai faturar esse mês, qual o seu diferencial, no ranking das 10 melhores empresas, qual posição você está, o que você faz de fato diferente que ninguém da sua concorrência faz. E se a gente olhar para o nosso segmento, tem tantos nichos ali que a gente pode se especializar e levar muitos diferenciais para o cliente. Quando você fala sobre o aprendizado dentro de uma sala técnica, essa sala técnica ela precisa ser refletida no dia a dia. Sem dúvida. Às vezes eu vejo que no corre, no dia a dia, a pessoa não tem esse tempo de parar dentro de uma sala técnica para buscar esse conhecimento e vai aprendendo aos trancos e barrancos. E acaba que a gente tem visualizado, ao invés de instalações padronizadas, a gente tem visto 2 perfis que eu tenho trazido aqui para o pessoal entender. É o perfil da obra de arte, é aquela instalação que fica vários fios, várias coisas penduradas, que se eu pedir para ele refazer, ele não vai fazer do mesmo jeito. E uma obra de arte é uma peça única, né? Sem dúvida. Eu falo que o Leonardo da Vinci, se ele fosse desenhar outra mulher que não fosse a Mona Lisa, ia ser a Patrícia, não ia ser mais a Mona Lisa, porque ele iria fazer, de fato, uma outra pessoa. Sem dúvida. E eu também tenho visto as gambiarras, né? O pessoal fala assim, nossa, isso é uma gambiarra. E o pessoal tem que entender, obra de arte é aquela instalação que é única, e gambiarra é quando você substitui uma peça por outra. E eu vejo também muita gente fazendo isso. Mas por quê? Às vezes falta esse conhecimento, às vezes falta uma referência, uma inspiração. E graças a Deus o Papo Segurança tem se tornado isso. E assim, quando as pessoas fazem assim, olha, está no padrão, muitas das vezes eu estou na mente dele, do que eu consegui fazer. Mas que não é o meu padrão. É um padrão que segue normas, é um padrão que segue, de fato, princípios técnicos para que eles possam seguir. E vou te falar uma coisa, Ricardo. É muito mais fácil fazer no padrão do que fazer gambiarra. A gente observa, assim, do ponto de vista comercial, às vezes, alguns clientes, na área de segurança isso é muito comum, você vê os pedidos deles são sempre iguais. Isso é um indício muito perigoso. Né? E se você faz isso, nem a câmera, às vezes, Dome ou Bullet, ele acaba não diferencia, né? Ele aplica mesmo. É como se fosse tudo igual. Eu acho que tudo começa aí. Né? Se você conhecer a aplicação de cada produto e conseguir escolher esse produto de uma maneira diferente, e aí o que acontece? Isso gera um outro problema. Se tudo é padrão, aonde você compra? Se o serviço não é valorizado, aonde você compra? Né? Você compra no lugar mais barato, né? E você usa o produto mais barato. Então a gente precisa realmente iniciar, ou melhor, acelerar um movimento que a gente já tem feito de aplicar as coisas certas para os clientes certos. Aí a gente fala assim, mas o cliente quer pagar mais barato. Mas, gente, o cliente sempre quer pagar mais barato, né? Então eu acredito que esse teu movimento, ele também tem nos ajudado a que as pessoas apliquem de uma maneira mais correta, vamos dizer assim, né, o produto certo para o cliente certo, para o lugar certo. Né? E isso está começando a desmistificar também o valor do serviço, porque acho que o grande ponto é esse. O que tem mais valor até do que o produto é o serviço que o profissional de segurança implementa, não é verdade? O valor está na pessoa que aplica. Né? Essa é a nossa visão. Não sei se você compartilha com isso. Compartilho sim, porque, na verdade, quando o cliente enxerga o valor é porque ele não viu. Quer dizer, quando o cliente enxerga o preço é porque ele não viu o valor. Hoje, muita gente fala que tem muito diferencial e ainda vejo o pessoal levando a linha de entrada dos equipamentos, dizendo que estão fazendo projetos. Exatamente. E, na verdade, não funciona bem assim. E muita gente que fala que tem diferencial, mas o cliente não percebe isso. E eu digo assim, cara, diferencial é aquilo que você tem, que o seu concorrente não tem, mas que o seu cliente enxerga, ele percebe que de fato você tem um diferencial. É muito mais fácil hoje, quando você não sabe vender ou quando você não domina a tecnologia, você quebrar a primeira objeção do cliente, que é o preço. Ele diz que está caro e você concorda com ele e baixa o preço, dando desconto para o cliente. E nessa briga de preços, quem sobrevive? É quem dá mais preço ainda. Quem sobrevive, pelo menos naquele momento. Naquele momento. Mas se você olhar a médio prazo, isso é um problema que a pessoa não vai conseguir sobreviver. Porque esse fôlego que ele ganha, na verdade, é só para ele vender o almoço para comprar a janta para amanhã. Exatamente. E aí,
a gente tem feito um grande movimento falando sobre uma coisa que antes eu falava sobre contrato de manutenção e hoje a gente mudou essa palavra. Porque um contrato de manutenção preventiva e corretiva ele é muito vazio hoje. Se a pessoa fez uma instalação dentro dos padrões, está tudo pronto aqui, vamos fechar agora um contrato, para o cliente não faz sentido, porque nem está sujo, nem está quebrado. Por que eu tenho que fazer esse contrato? Perfeitamente. Né? E aí tem um antes que a pessoa precisa entender, é sobre um fator chamado receita recorrente, que a venda torna-se o meio e a receita recorrente torna-se a base principal do faturamento da empresa. E aí como é que eu consigo perceber isso? É que não é mais um contrato de manutenção preventiva e corretiva, e sim um contrato de prestação de serviços, aonde eu posso levar muito mais soluções para o meu cliente, além da manutenção preventiva e corretiva. Um exemplo disso. É muito comum, você fala, né? Os pedidos são todos iguais, as câmeras são todas iguais. E aí, quando eu chego na mesa de negociação, onde eu estou com o meu concorrente, muitas vezes acontece de eu mostrar a mesma câmera do meu concorrente com um preço maior do que o dele. Sim, muito comum. Né? Muito comum. E o cliente pergunta assim, tá, mas por que a sua, Alexandre, é R$200 e a do Ricardo é 100? A sua câmera, né? A câmera hoje virou o frentão da segurança eletrônica. Antes era o alarme, né? Agora é a câmera. É a câmera. A câmera, eu acho que ela representa a segurança eletrônica, né? E aí, se eu dizer que, não, a minha é R$200 porque eu faço um serviço melhor do que o dele. Você pode dizer, mas eu também faço um serviço muito bom. Eu posso dizer, não, mas é porque eu consigo te entregar na pontualidade. Se você pediu para amanhã, eu vou entregar amanhã. Você também pode dizer que pode entregar amanhã. Claro, lógico. Mas se eu falar que eu vou entregar soluções que são diferentes, que trazem resultados diferentes, mesmo com o mesmo produto do Ricardo, até você quer saber o que eu vou fazer diferente. Exemplo. As linhas mais novas da Intelbras, por exemplo, mesmo nas linhas de entrada, você começa a ter, por exemplo, contagem de pessoas. Você, em vez de falar, eu vou te entregar uma câmera, eu falo assim, eu vou contar as pessoas que entram na sua empresa. Maravilha. Ninguém usa. É verdade. Pouca gente, não ninguém, né? A gente também exagera às vezes. Sim. Poucas pessoas ainda utilizam, por exemplo. O tecniquez, às vezes, atropela ao lado prático. Aí eu falo, tem linha virtual. Não, eu vou contar o número de pessoas que entram na sua empresa. É importante isso para você. Eu gostaria muito de saber, por causa que eu tenho que colocar as pessoas adequadas para atender os clientes. É uma aplicação. Isso é inteligência artificial, isso são os famosos analíticos, que desde 2015 eu trabalho com analíticos. Exatamente. Dia 15 de agosto, agora a gente vai fazer um evento onde a gente vai também falar sobre analíticos. Que bacana. E parece que é engraçado essa parte do analítico, porque assim, olha, gente, mais uma vez, tá? Esse conteúdo de hoje é exclusivo para você que é profissional de segurança eletrônica, e eu e o Ricardo e todo o time da Plantec está aqui de coração aberto para desejar o melhor dia para você, para que você entenda que o pão que você leva para casa é esse segmento que favorece. Eu espero que você consiga não levar só o pão, mas a feira, consiga levar os sonhos que você pretende ter. Eu digo que ninguém sonhou em ser um técnico de segurança eletrônica, mas ele sendo técnico da segurança eletrônica, ele pode realizar todos os sonhos. E acho que ele precisa ter orgulho disso. Sim, muito Tem orgulho porque muito você orgulho. Realmente leva... A palavra segurança é muito forte na nossa vida, né? Então eu acho que parabéns para essa turma. Isso, fazemos parte de uma das necessidades básicas do ser humano, que é a segurança, né? E de uma forma muito abrangente, né? A gente consegue levar não só a sensação, mas deixar tudo isso na palma da mão do cliente. Olha, eu me senti muitas vezes um super-herói quando eu terminava de instalar um sistema de alarme e o cliente dizia assim, agora sim eu estou protegido. Sem contar que às vezes você chega numa hora difícil, né? Você chega na hora que o cliente teve uma intercorrência e aí você, além do mais, tem que tranquilizar o cliente, né? Então, o profissional de segurança, até um pouco psicólogo é. Vocês já repararam? Que bacana, mas, né? Você falou um ponto importante, porque é a seguinte coisa, olha, o grande problema do bandido não é o que ele leva. Não. É o que ele deixa, o psicológico do cliente abalado. Sim. Isso é o que é mais caro. Nesse ambiente assim. O que ele levou, trabalha, se recupera, né? Mas o que ficou é muito complicado. E eu tenho visto que esse novo evento que eu vou fazer falando sobre analítica, como você falou, sobre não é mais uma câmera colorida, é uma câmera agora que pode contar as pessoas, que pode analisar o perfil. E quando a gente começa a observar sobre os analíticos, as câmeras vão ter autonomias.
né? E aí eu começo a perceber a seguinte coisa. Como é que vai funcionar o nosso mercado aqui para frente? Deixa eu só tomar uma aguinha. Boa. Também. Pausa para a aguinha, gente. Vamos lá. Que a gente fala pouco. Chega uma hora que trava. Mas olha, tem uma coisa que eu tenho observado e eu tenho vergonha de uma parte do nosso segmento. Eu tenho cansado de ver reportagens e mais reportagens de câmeras que só registram a desgraça do que acontece, infelizmente, na nossa cidade, no nosso Brasil e no mundo afora. Mas por que a gente não consegue virar esse jogo, tendo em vista que a tecnologia já está a nosso favor, trazendo essa possibilidade? Recentemente, uma influenciadora digital estava casando na igreja, toda aquela festa, toda aquela realização de sonho, e quando ela chegou em casa, a casa estava arrombada e levaram tudo que ela tinha. Levaram tanta coisa que tiveram que arrumar o carro 3 vezes para caber tudo que eles estavam levando ali. E o que é engraçado é que se tivesse uma detecção de movimento, que é o princípio dos analíticos, alguém tinha tomado alguma atitude e aqueles caras não tinham feito isso. Primeiro que a nossa missão não é prender o bandido. Nós não somos ostensivos, e sim preventivos. Então, a grande proposta é afugentar o bandido e não prender o bandido. E a tecnologia consegue fazer isso. Consegue. A gente precisa tirar o tempo de ação do bandido com a tecnologia e trabalhar no psicológico dele, acendendo uma lâmpada, tocando uma sirene, acionando uma máquina de neblina, para que ele não venha, de fato, consumir aquele roubo ali, não venha conseguir fazer esse ponto. E, Alexandre, assim, acho que os profissionais... eu acho que toda mudança gera um incômodo, né? Sim. E a tecnologia, ela muda demais, né? Ela muda o tempo inteiro, né? A gente fala de projetos de grande porte, mas essas coisas não estão mais disponíveis em produtos de alto preço. Sim. O que a gente está falando é o seguinte, a funcionalidade já está embarcada nesses produtos mais recentes. Então você tem aqui também uma oportunidade, né? A oportunidade é revisitar os seus clientes para aplicar coisas que se ele não tem, você vai vender, e se ele tem, você vai ativar. É isso que a gente está falando, para ser bem claro, né? Nossa, você falou, me veio na hora um filme, Ricardo, de algo que aconteceu comigo lá atrás. Preste bem atenção, eu estou em 2015, preciso dar uma pivotada na minha empresa, preciso agora tomar cara de empresa. Até então era um instalador que andava na moto, com a mochila nas costas, com as ferramentas, às vezes com o auxiliar atrás, fazendo instalação. E quando chegou em 2015, eu disse, cara, eu preciso chegando no mercado. O que eu vou fazer para que isso aconteça e para que as pessoas me percebam? E eu parei para pensar, eu disse, bom, aconteceu um assalto, um arrombamento numa loja de um cliente, estilo Magazine Luiza, e toda a ação durou 2 minutos. 1 minuto eles levaram para arrombar a porta. E em 1 minuto de relógio, eles entraram e levaram 20 celulares. Mas era 1 minuto de contado, o alarme tocando e eles ali puxando. Eles já estavam, né, prontos para isso. Pronto, né? puxando. Quando bateu 1 minuto, eles passaram pela porta, fecharam a porta e saíram. E ali eu assisti aquele vídeo umas 50 vezes naquele dia. Porque eu buscava a resposta para que 1 minuto era o meu tempo de ação como uma empresa de segurança. Como eu iria fazer para atender aquela ocorrência em 1 minuto? Como? Para pensar que se só os 20 primeiros segundos que o alarme iria contar para colocar a senha, eu agora só tinha 40 segundos. Verdade. Às vezes 40 segundos, naquela época, 40 segundos era o tempo só de fazer uma ligação. Era o tempo de chamar. E já foi consumido. E agora o que se fazer? Quando a gente vem para os dias de hoje, que eu olho para toda essa tecnologia, eu vejo um mar de oportunidades. E você falou a coisa certa, está na hora de a gente voltar aos nossos clientes e dizer assim, olha, cliente, é o seguinte, você sabe que o bandido olha para a câmera e não está mais intimidado com isso. Porém, a câmera, ela não conseguia te trazer tantos recursos como hoje. Exato. E olha, às vezes só a gente fazendo uma pequena alteração aqui, eu vou conseguir te trazer uma nova roupagem. E aí, quando a gente começa a observar que a linha de entrada agora já traz
por exemplo, contagem de pessoas, ela também traz lá um cruzamento de linhas onde eu posso já evitar esse ocorrido. Ou a detecção de movimento, que é uma coisa simples. Vamos mudar o jogo, vamos trazer para as reportagens na TV que por conta da segurança eletrônica o bandido não conseguiu. Exatamente. Você sabe, eu fiz uma viagem agora, Alexandre, e uma coisa que eu estava em Portugal. Aí eu liguei Eu já fui em Portugal. Estava no Porto, é bem legal. Fui lá no Porto. Então, aí eu liguei a Record. Rede Record. Programas passando só de policial. Programa policial, né? E aí eu via lá as câmeras, né? Com o nome dos fabricantes, que não dava para identificar o bandido. Nossa. Assim, é o básico, né? Então, o que a gente percebe também? Nós trabalhamos 10 anos para criar um parque de produtos que estão obsoletos. Então existe eu quero dar isso como uma esperança mesmo para o nosso pessoal. Nós estamos no momento de retrofit, né? Ou de atualização. Nossa, que palavra importante você falou. Atualização, sim, né? Sim. Então, como é que você vê isso daí? O tamanho desse mercado? Bom, deixa eu falar um pouquinho até sobre Portugal. Estive lá em 2017. A gente tem um privilégio muito grande em relação a Portugal, porque Portugal é muito restrito à parte de câmeras. Você não pode instalar uma câmera voltada para a rua. Tem que ter um porquê, um significado e ainda autorização da prefeitura. Não sabia, que bacana. Mas lá tem uma coisa muito importante. Você não é profissional do dia para a noite. Tem que ter todo um processo de certificação. A empresa que contrata precisa provar que aquele profissional tem certificação para poder trabalhar naquela região. Isso diminui muito a possibilidade de pessoas que estão aventurando para, de fato, pessoas que serão profissionais mesmo. Mesmo sendo um país pequeno, 10 milhões de habitantes, talvez... Que é menor que São Paulo. Menor que São Paulo, a metade de São Paulo, mas que, de fato, já teve essa preocupação de muitos anos atrás. E eu pensei assim, por que isso não pode ser no Brasil? Por que a gente não pode ter de fato, essa dinâmica? Mas falando sobre o retrofit, de fato, a gente é muito avançado em relação a vários países. Não é à toa, vou pegar aqui um exemplo, falar com muito orgulho do potencial que o Brasil tem, mas a Intelbras chegou a ser, tá na terceira posição mundial como uma fábrica de CFTV. E aqui não estou falando para exaltar a marca, mas sim o potencial que o Brasil tem e também dar os parabéns para uma empresa que deu a cara a tapa aqui dentro, mas para chegar onde chegou. Né? Então isso prova que o Brasil é muito grande. E que o primeiro pilar foi capacitação. Capacitação. E suporte. Exatamente, e suporte. Né? Eu já tive a oportunidade de conhecer tanto o ITEC como também a ala de suporte técnico da Intelbras, que de fato faz uma diferença no mercado. Mas assim, também temos outros players que conseguem também se inspirar e entender o quanto que é importante isso daí. Mas olha, como voltando, né? Você falando sobre esse retrofit, essa era de a gente poder atualizar. Gente, hoje a gente comemora o nosso dia de como profissional na segurança eletrônica, mas que a gente pode transbordar isso para os nossos clientes. Sabe aquela TV que tem 16 câmeras, que à noite fica tudo preto e branco? É a hora de você dar uma câmera de presente para o seu cliente, fazendo a manutenção lá, fazendo toda a manutenção e dizer assim, olha, eu trouxe presente para você, essa câmera aqui. Queria só que você observasse ela durante a noite. E aí coloca uma câmera que tem agora uma visão colorida 24 horas e deixa que o cliente te procure no outro dia. Eu tenho certeza que ele vai te procurar, porque certamente em vários pontos estratégicos ele vai querer substituir. Esse retrofit hoje ele é muito mais prático. É trocar a biometria pelo facial. É trocar a campainha por um interfone que toca agora no celular da pessoa. É fazer com que o portão não seja mais só através do controle remoto, e também seja através do aplicativo. É fazer com que você converse com a câmera. É fazer com que a câmera te dê informações privilegiadas, como às vezes um bebê chorando e você receber essa notificação do seu celular. Então, a gente está muito mais próximo do cliente. Me perguntaram assim, como você visualiza o futuro da segurança eletrônica? E eu sempre respondo, muito mais próximo do cliente, muito mais na mão do cliente. E somos nós que vamos fazer isso. Se você passar num pedágio, sabe quantas câmeras tem num pedágio? Eu contei rapidamente, porque é tão rápido você passar por ali, mas às vezes tem 80 câmeras só num pedágio. Sem dúvida. E quem é que faz isso? É o profissional da segurança eletrônica. Um galpão de logística, por exemplo, né, que é fundamental a câmera para prevenir uma série de coisas, né, perdas, mas também
segurança, são mais de 100 câmeras normalmente. São mais de 100 Mas câmeras. numa casa, hoje em dia, você tem um bom conjunto de... Você consegue também prestar uma... Então você tem desde o pequeno até as soluções gigantes. E quem faz? O profissional da segurança eletrônica. Deixa eu fazer uma coisa aqui, porque a sua marca é muito importante para mim, entendeu? E ela apagou aqui da televisão. Eu voltei ela aqui para você. Maravilha. Ó, eu comecei... A gente estava agora em Santos e todo lugar que eu passava, câmera de segurança. Todo lugar. Você tem esse privilégio. E tem várias câmeras que estão voltadas para o porto, para fazer uma visão de talvez pessoas que não iriam conseguir fazer isso ao olho nu, e câmeras fazendo todo esse trabalho. O Rony da Intelbras, um grande amigo, mandar um grande abraço aqui para ele. Eu gosto do topete dele. O topete dele. Eu só tô no caminho, cara, já chego lá. Eu também. Você tá em... Aliás, tá em forma, né? Versão 2.0 da Alexandre. E o que acontece, o Rony, ele fala sobre o princípio da câmera, né? Que foi instalada numa estação espacial, onde os foguetes, quando saía, muita gente sofria com vários acidentes, porque às vezes o foguete saía e virava ali, pegava fogo, e as pessoas sofriam vários acidentes. E a primeira câmera surgiu disso, ou seja, vamos colocar a câmera lá embaixo, vamos ficar monitorando à distância e ver o que acontece. E a câmera, salvar a vida das pessoas. E salvar a vida das pessoas, né? E agora a câmera pode fazer isso. A câmera agora pode contar animais. A câmera agora pode, de fato, fazer toda uma inteligência de um supermercado, ao ponto de não ter mais uma pessoa lá para poder ficar ali monitorando, né? Então, assim, hoje a segurança eletrônica faz parte de qualquer pessoa da face da Terra. Desde um bebê sendo acompanhado por uma câmera até um idoso também sendo acompanhado por uma câmera, né? E aí, aqui de frente, pessoal, vocês não estão vendo o que eu estou visualizando, mas tem aqui casa inteligente, e deixa eu contar aqui quantos dispositivos únicos tem nessa casa. Tem uma lâmpada, tem um sensor, tem um interruptor, tem uma sirene, tem uma fechadura, tem uma tomada, tem uma caixa de som, tem um hub. A câmera virando, né? A câmera está virando o tempo inteiro ali. Tem um hub que pode ligar tudo que é infravermelho, tem mais uma lâmpada ali. Nossa, isso ainda é o mínimo que pode ser oferecido para uma casa. Sem falar de que é tudo sem fio, é tudo muito prático de fazer essa instalação, mas a gente também tem toda uma complexidade da tecnologia. Então, e aí isso, por exemplo, é uma coisa que a gente está tentando desmistificar. Produtos plug and play. Não são. Não são pelo seguinte, a cultura do usuário final, claro, tem, sei lá, você, que nós somos técnicos e curiosos, nós vamos fazer. Mas o usuário normal não consegue fazer. Então, uma outra coisa que eu tenho visto é que a área de segurança ela vai ser um core para essas outras áreas acessórias. Automação residencial, automação de escritórios é uma área que vai ser, na minha opinião, ela vai estar conectada fortemente com a área de segurança eletrônica. Você concorda com isso? Concordo, sim. Infelizmente, às vezes, assim, por exemplo, estamos em São Paulo, onde tudo acontece aqui, mas eu estava no interior da Bahia, e tinha lá um instalador e ele falando assim, poxa, mas olha, vocês precisam entender que trabalhar com câmera IP é complicado, até porque se faltar a internet, o cliente vai ficar sem as câmeras. E na verdade o cliente não vai ficar sem as câmeras, ele vai continuar visualizando as câmeras. Se ele estiver na rede, se estiver no mesmo ambiente, ele vai estar visualizando. Se ele precisar visualizar essas câmeras remotamente, aí talvez sim, ele claro, não tenha esse acesso. Mas o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente está tão condicionado a vender só o feijão com arroz que a gente esquece de outros detalhes. E aí, muita gente ainda está na geração analógica, que é muito fácil de fazer a instalação. Está acostumado. Ele já está acostumado, né? E não tem a visão do que é possível ser feito. E ontem, eu também fazendo uma palestra, e o rapaz falou assim, olha, como aqui em Santos tem muito essa parte da maresia, qual outro tipo de cabo coaxial você poderia me indicar para que eu pudesse fazer a instalação das minhas câmeras? Aí eu disse assim, mas antes de eu te responder qual outro tipo de cabo, não, qual outra marca? Ele perguntou qual outra marca, porque tem a marca A, ele queria saber se existiria a marca B e C. Eu falei assim, antes de eu te falar qual a outra marca que tem, que você pode usar, eu queria te dizer que essa tua preocupação com o cabo coaxial, ela pode ser sanada se você começar a trabalhar com a linha IP, principalmente com fibra ótica. Fibra ótica não tem interferência. Você pode passar, inclusive, na rede elétrica e você não vai ter esse problema.
Aí ele falou assim, mas Alexandre, não é minha praia. Eu disse, você está na praia, você está em Santos. Você precisa entender que você precisa surfar nesse mar também. E aí eu falei para ele assim, olha, preste atenção. Se você só entrega essa tecnologia para o cliente, eu tenho certeza que o preço ele bate muito forte lá no teu cliente. Porque é o preço que ele quer. Quando você vai agora para a era IP, trabalhar com fibra ótica, você vai levar tantas possibilidades que você vai sair do preço e vai entrar nos valores. Através da fibra ótica, você pode levar câmera, você pode levar interfonia, telefonia, você pode levar internet, você pode levar TV, você pode levar tudo que o cliente precisa através de um único cabo. Ah, mas espera aí, para colocar 16 câmeras fica inviável uma fibra ótica. Se você for colocar só as 16 câmeras, sim. Se você for levar essas outras oportunidades, vai sair muito mais barato. O cliente vai te agradecer por isso. E ele vai ver que não é mais o preço que ele vai comprar de você, e sim os valores que estão embutidos. Eu tenho um amigo, o Theo Peleteiro, que faz projeto, onde ele coloca 100% acima do valor do concorrente. E ele ganha sem ter nenhuma gorjeta para o cliente. E por que ele ganha? Porque ele mostra muito valor para o cliente, onde o cliente não quer mais saber só do preço. Né? E Alexandre, assim, a gente entende as dificuldades do profissional de segurança. E normalmente, a gente está fazendo um treinamento de liderança aqui na Plantec bem interessante. E o pessoal fala o seguinte, que se trata de... A oportunidade não cai do céu. Na verdade, é uma pessoa que traz uma oportunidade. Puxa vida, o profissional de segurança, o que ele está fazendo o tempo inteiro? Conversando com as pessoas que são seus clientes. Isso. As oportunidades estão com o cliente. Mas a gente também, acho que o distribuidor também é responsável por apoiar um pouco isso. A gente entende esse gap, às vezes, de conhecimento e tecnologia. Então, eu vou fazer um anúncio aqui, né? A gente reforçou mais ainda o nosso time de projetos, né? Eu não sei se você sabe, mas a Plantec tem uma característica interessante. A gente não tem... consultores genéricos de venda. Então o consultor vende cabo, vende isso, vende aquilo. Não, hoje na Plantec nós temos consultores especialistas em segurança eletrônica. Que legal. Aqui, em Guarulhos, em Campinas e em Ribeirão Preto. Eles só vendem isso. Então ele já tem um conhecimento muito elevado. Eles não são assim um atendente. Também é um profissional de segurança. Claro que eles não têm a vivência de campo, sendo honesto. Quem tem a vivência de campo? Os instaladores. Essa turma que está aí. Mas eles têm um bom conhecimento de tudo que se aplica. Eles são treinados o tempo inteiro pelos fabricantes e o tempo inteiro pela Plantec. E a gente agregou uma outra camada que nós temos, né, que são os profissionais voltados para projetos. Porque tem coisas... Mas projeto pode ser... O que é um projeto? É algo grande? Não. É algo que eu não sei fazer. É algo que, às vezes, é um pouquinho mais complexo. Eu não vou mandar um profissional de projetos para vender 8 câmeras DOMI básica e um DVR. Não é isso. Mas se eu preciso de uma aplicação diferente... Então, hoje nós temos o Flávio. Aliás, o segundo nome dele é lindo, que é Ricardo. É Flávio Ricardo aqui com a gente. Nós temos o Roberto, nós temos o Douglas. Nós temos 8 profissionais da área de suporte técnico que estão sendo especializados em aplicações específicas para poder ajudar os nossos clientes. E a gente está pegando o cliente, o nosso instalador, que hoje não sabe, estamos indo, inclusive, ao cliente com ele, representando o próprio instalador. E isso tem dado, já começamos isso desde o ano passado, agora nós aumentamos o time, porque tem dado um baita resultado. Nessa área que você está aqui. Outra coisa que a gente tem feito é criando ambientes funcionais. Então, eu não sei se você sabe, talvez você vai ver daqui a pouquinho, mas preciso fazer a propaganda da Plantec também, né, gente? Não, mas nós temos uma sala de projetos interessante que outros distribuidores têm, mas nós fizemos um pouquinho diferente. A gente instalou na Plantec inteira de verdade. Então eu tenho tudo isso que a gente está falando é funcional. Então você pode trazer teu cliente aqui, se você quiser ficar na sala de projetos sozinha com ele, pode ficar. A sala é do instalador, ele pode usar, não tem problema nenhum. Criamos a sala de automação residencial e agora estamos criando um simulador de condomínio. Olha que legal. Tudo instalado, bonitinho, até com carregador de veicular, né, que vai vir. Então nós estamos fazendo um negócio bem legal para o instalador. Então, para ajudar no trabalho do instalador, agregar esse valor que ele precisa. Ah, mas eu não tenho tudo isso na minha empresa. Claro que você tem. A Plantec é a tua empresa. Vem para cá. Aqui é o seu estoque, aqui é o faturamento. Aqui é o seu financeiro. Às vezes, esse é o papel nosso, né? Eu não vou lá vender no teu cliente, mas eu vou te ajudar a vender no teu cliente. Esse é o nosso papel e o nosso propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Há rumores que vocês são os maiores do Brasil. Como é ter esse título? Porque eu sei que não foi construído dia para noite, mas é uma responsabilidade muito grande. E como vocês encaram esse desafio
porque quando você tem... você está no ranking, né? Você está ali no topo, às vezes, isso eu sei que é muito desafiador. Mas como é que vocês encaram essa posição que vocês têm no mercado? Alexandre, eu não sei se a gente é o maior ou não, né? Não existe esse ranking formal, né? Mas eu sei que a gente tem uma responsabilidade muito grande com esse mercado, sabe? O dono da Plantec é o Fernando Ono, né? Ele é um cara muito acessível, simples, e ele também era técnico. Acho que esse é o ponto. Eu sou técnico, o Fernando, que é o dono, é técnico, o nosso diretor financeiro é técnico, o nosso cara de logística é um técnico. Todos nós viemos na posição dos... Entende a dor, né? A gente tenta não desconectar com essa dor. A gente é perfeito? Claro que não, nenhum é. O segundo ponto é o propósito. No nosso propósito está, a gente quer ajudar o nosso canal revendedor através da tecnologia que a gente vende, né? Então, a gente também quer inspirar as pessoas. Sabe por que a gente te convidou? Porque você é inspirador. Então, a gente só trabalha, a gente quer inspirar essas pessoas. O instalador, às vezes, ele não consegue enxergar o próprio valor que ele tem. Sim. Isso é uma das coisas que eu tento... Nas minhas pregações, como você falou, evangelizando isso daí, dizer para ele que ele não precisa chegar como um coitado no cliente, só porque o maior concorrente dele está lá. Não precisa. Ele precisa entender que ele pode ser tão grande quanto aquele concorrente dele. E quando eu falo que vocês são um dos maiores, né? Então, assim, é porque também tem outros também que tá ali nesse topo. Isso quer dizer que é fruto de muito trabalho. Quando você fala nossa raiz é técnica, então a gente entende quem está do outro lado e sabe que essa posição que a gente precisa estar desbloqueada na nossa cabeça de poder, de fato, transparecer, ser grande para o nosso cliente, isso é uma virtude que a gente pode ter. Se eu tenho todo um amparo que está por trás, no meu bastidor, como por exemplo, vocês podem ser o bastidor do técnico. Você falou aqui é a casa de vocês, aqui é o estoque, aqui é o financeiro. Então, por que eu vou pensar pequeno lá do outro lado? Né? Não, confia. Tudo aqui atrás. Confia em você mesmo. Esse é muito importante, né? E pode contar com a gente, né? E o outro ponto que eu também queria te falar, os concorrentes, sabe? Os concorrentes nos motivam, e a gente acha que também acaba motivando todos os nossos concorrentes. A gente faz parte de uma comunidade, principalmente na Intelbras e em outros fabricantes, que é de respeito, sabe? A gente, às vezes, dá uma canelada na canela do outro, um chute na canela do outro, tudo, mas, no fim das contas, um acaba levando o outro para frente. Né? A concorrência te faz melhor. O mercado da Intelbras tem que ter concorrência, entendeu? A gente tem que ser uma parada indigesta para todos os concorrentes, eles também têm que ser para a gente, né? E a gente tem que reconhecer. Quem é que te vai tirar da zona de conforto, né? Não podemos ficar na zona. A gente precisa estar no flow, né? Aquele flow de crescimento, né? E melhorar sempre. Acho que a palavra é assim, de aprender. A gente não sabe o que a gente sabe em relação ao universo. Muito pouco. Né? Então a gente precisa fazer o nosso time evoluir, a gente precisa fazer o nosso cliente evoluir. Né? A gente precisa fazer o nosso mercado evoluir, o nosso país evoluir. O que a gente puder contribuir para fazer isso, se a gente melhorar uma coisinha por dia, bem pequenininha, no fim do ano a gente melhorou 365 coisas. Olha que interessante. Né? Eu acho que o ponto é, a gente não está correndo uma corrida de 100 metros, a gente está correndo uma maratona. Então tem que manter o ritmo. Né? Essa é a filosofia da Plantec. Né? E por isso... te convidamos para vir aqui, né? Para conhecer tudo isso. Que bacana. E também para dividir com os nossos queridos clientes toda essa experiência que você nos passou e a tua história. Maravilha. Bom, a gente tem esse legado, né? Eu falo assim, herança a gente deixa para a nossa família, para os nossos filhos, né? Mas um legado a gente deixa por toda uma vida, né? Por todas essas pessoas que vão consumir. E o YouTube, por exemplo, me proporcionou uma coisa que eu nem imaginava, de eu ser multiplicado centenas e milhares de vezes todos os dias para centenas de pessoas, milhares de pessoas que consomem esse conteúdo. E um dos grandes propósitos dentro dos conteúdos é exatamente uma pergunta que eu faço todas as vezes quando eu vou fazer o conteúdo. O que você que está aí do outro lado vai aprender com esse conteúdo? Né? O que vai te ajudar no teu dia a dia, no perrengue ali, naquela pressão de ter que terminar, de ter que fazer a coisa funcionar? O que esse material vai te ajudar? A gente sabe que não é cultural o uso dos manuais. Inclusive os fabricantes, eles têm para mim, têm recebido meus parabéns por terem tanto modificado, tanto deixado ali de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais intuitiva, né? Com mais figuras, com mais cores,
para que a gente não passe por todo o perrengue que a gente passou lá atrás. E só que muitas vezes a leitura com que a gente aprendeu lá atrás ainda é muita base para o que é hoje. Mas quem ainda não conseguiu entender essa base, não consegue fazer essa leitura, acaba que tem muito mais dificuldade. E aí o vídeo tem trazido essa oportunidade de ele, de uma forma muito mais simples, falando olho a olho ali, ele poder aprender. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês, né? Assim, aproveitem essa oportunidade de aprender através de EAD, através de vídeo, através do Alexandre, porque quando a gente começou, era manual mesmo, tá? Não tinha alternativa. O maior professor da vida. A gente tinha que ter manual ou pessoas que nos ajudavam, nos apoiavam, né? Que a gente é muito grato a tudo isso. Bom, Alexandre, acho que estamos chegando meio no final, né? Eu queria te fazer uma última pergunta, pode ser? Pode, claro. Então tá bom. Como é que você enxerga essa galera que está aqui, assim, daqui 5 anos, por exemplo, aqui no Brasil? Boa. Eles podem confiar que estão num bom mercado? Bom, 2 perguntas, né? A primeira, que daqui a 5 anos vocês terão, eu espero, né? A oportunidade de conquistar todos os sonhos de vocês. Esse segmento não vai falhar, ele não vai te deixar na mão, porque de fato ele precisa de você, ele depende de você para chegar até o cliente. E a segunda, se pode confiar, já está dentro dessa minha resposta aqui, é óbvio que pode confiar. Em 2001, quando eu entrei na segurança eletrônica, eu não visualizava esse futuro, mas hoje eu consigo enxergar um futuro muito mais promissor, eu consigo enxergar muito mais tecnologia ao nosso favor. A pandemia trouxe da coisa ruim que teve, que a gente entende e que a gente tem essa parte solidária por tudo que aconteceu, mas a gente também entende que ela trouxe essa evolução da tecnologia de uma velocidade muito rápida. Acelerou tudo. Né? Acelerou tudo. Então, se você parar para pensar que com todo esse processo de aceleração trouxe tecnologia, imagina o que está por vir. Né? A gente agora, recentemente na ExpoSec, a gente visualizou agora cidades inteligentes, né? Onde você pode fazer o monitoramento total de uma cidade, de um condomínio. Você pode ter agora situações adversas, onde a gente pode integrar tudo. E isso era uma das coisas mais difíceis que faria antigamente. Câmeras pessoais, né? Energia solar, e aí vai, né? Tem uma coisa que é super interessante, é que esse processo de integração, que foi um grande problema na portaria remota, assim que começou, que era diversos equipamentos para fazer a portaria remota funcionar. Hoje, o mercado já entendeu que existe tecnologia muito mais simplificada e com muito mais possibilidades na hora de você fazer essa instalação. Então, assim, imagina que tudo que a gente precisar fazer, a segurança eletrônica vai proporcionar. Então, olha, parabéns para você que está nesse segmento, parabéns para você que iniciou agora, ainda tinha essa incerteza, mas olha, tenha certeza que você vai conseguir chegar aonde você bem quiser. A gente falando desse mercado da energia solar, outro mercado trilionário que traz mais essa oportunidade e que tudo isso faz parte do nosso segmento, né? E a gente tem essa oportunidade de usufruir. Então, eu tenho muito orgulho de estar nessa categoria, de fazer parte desse segmento e confesso que se eu morresse hoje eu estaria muito feliz por tudo que eu fiz e saber que tem muita gente que vai seguir com esse legado aí, transformando a vida, levando o pão para casa, e isso me faz muito feliz. Bom, eu espero que a gente tenha... Bom, eu tenho certeza que a gente conseguiu passar um pouquinho da experiência do Alexandre, conhecemos um pouquinho da vida dele, né? Como é que tudo começou. Vocês veem que nada cai do céu, né? Ele pegou as oportunidades com muito afinco. Eu queria agradecer ao Alexandre por todo o apoio que ele dá ao Papo Segurança, e, né? Porque tem o time também do Alexandre que está aqui, sim, que te ajuda. E eu queria dizer também, eu queria agradecer muito ao profissional de segurança, a nossa equipe também, que são profissionais de segurança, todo o nosso time de segurança eletrônica, em todas as nossas unidades, que também se esforçam, né, para fazer esse mercado se desenvolver, mas principalmente ao nosso cliente, né, o cliente Plantec, aquele que também não é cliente Plantec, né, eu gostaria de mandar um abraço para todos vocês, dar meus parabéns, porque vocês são demais, vocês são pessoas que nos dão algo
é fundamental na vida, que é melhorar a nossa segurança. Melhorar a nossa segurança, exatamente. Alexandre, brigadão, cara, pela presença. Agradeço. Agradeço pela oportunidade, agradecer a todo o time da Plantec, agradecer a todos vocês, profissionais de segurança eletrônica, que me dá essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento e dizer para vocês que essa semana é um pouco mais especial para o que a gente vive, né? E aproveitem essa oportunidade que a gente tem nas mãos e falar para todo mundo o quanto é orgulhoso trabalhar nessa profissão, né? Fale para os seus familiares, fale para as pessoas que te rodeiam o quanto que é importante o trabalho que você faz na sociedade. E juntos a gente consegue levar mais segurança e mais tranquilidade para as pessoas. Então, muito obrigado. Obrigado você pela presença, obrigado para o time. Bom, pessoal, esse foi nossa presença do Alexandre Rodrigues no Plantec 360 Live. Eu sou o Ricardo Torres e nos vemos por aí. Tchau. Tchauzinho, pessoal.